dia, pessoal! Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas presenciais. Mas, por enquanto, os nossos encontros vão ser aí virtualmente. De alguma forma, a gente vai estar sempre junto, sempre interagindo, tá? Com as nossas aulas online. O objetivo aqui é que vocês não percam o foco, que vocês estejam aí sempre bem informados e com equipe que está super preparada para levar o melhor para vocês, certo? Então, todos nós contamos também com a ajuda de vocês nesse momento, tá? Para estudar, fazer a sua parte, acordar no horário correto das aulas, ter a atenção, fazer as anotações, as observações que a gente deixa aqui e só lembrando e reforçando que qualquer dúvida que vocês tenham, a gente sempre vai estar disponível durante o horário de aulas. Então, é assistindo as aulas, tirando as dúvidas, certo? Para que a gente possa ter aí o melhor resultado, o melhor desempenho possível de vocês, tá certo? E eu tenho certeza que em breve vamos estar aí juntos em sala de aula, se Deus quiser, tá? Então, vamos dar início à nossa aula, tá? Nossa primeira aula aí da semana no sistema online. E eu conto aí com a participação e interação de todos vocês, tá bom? Pessoal, a nossa primeira aula vai ser aí sobre a disciplina de gramática, tá? A gente vai retomar aí com vocês um conteúdo que a gente já vinha trabalhando em sala de aula, que era a questão dos pronomes, tá? Que são uma classe um pouquinho extensa, que requer um certo cuidado, porque o pronome ele é muito importante na construção do nosso texto, principalmente na construção de redações, dissertações, né, para o Enem. Então, a gente precisa ter aí a noção e entender qual é a função dos pronomes, certo? Então, eu vou dar uma refrescada aí na memória de vocês sobre aquilo que a gente já tinha discutido em sala, e depois a gente vai trabalhar aí alguns pronomes, certo? Olha só. O que seriam aí os pronomes, em suma, né? Os pronomes, eles vão estar sempre ali fazendo a função de quê? De acompanhar o substantivo, tá? Pronome retoma o nome, volta, né, a um nome que já foi dito, que já foi mencionado, certo? Então, os pronomes, eles têm essa função muito importante de eu não precisar estar ali numa construção frasal ou textual, tá repetindo o mesmo termo diversas vezes. Então, qual é a função do pronome aí? Retomar um nome ou dar uma característica para ele, tá certo? Então, existem vários tipos de pronomes, gente. Existem os pronomes aí que são pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos, relativos e indefinidos, certo? E além dessa classificação, dessa divisão aí dos pronomes, tá? Eles também podem ser classificados como pronomes que exercem função de adjetivos ou pronomes substantivos, tá certo? Lembre-se sempre disso. E para simplificar aí o entendimento de vocês, né? O pronome, ele sempre vai estar usando o lugar de quem? Do nome, tá? Ou ele se refere ainda, tá? Acompanhando aí ou qualificando o nome de alguma forma. Ou ele está substituindo, está exercendo o lugar desse nome, ou ele vai estar também classificando ele ou qualificando ele de alguma forma, tá certo? Nós vamos dar aí exemplos bem simplesinhos aí de pronomes. Olha só o primeiro exemplo, acompanha aí do ladinho do nosso slide. Nós temos, a moça era bonita, ela morava nos meus sonhos. Ela substitui quem, pessoal? Está substituindo a moça. Então, percebe que ele retoma. Ele continua a construção textual, frasal aí. Mas ele retoma, né, o nome moça. A segunda, a moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita.
esse que aí faz relação com quem? Com moça, para que eu não precise estar repetindo que era a moça que morava nos meus sonhos e que a moça era bonita, certo? Então eu tenho, essa moça morava nos meus sonhos, né? Então, da mesma forma, então esse essa aí, ele faz relação, né, à moça. Ok, gente? Bom, então, grande parte dos pronomes aí, eles não possuem significado fixo, tá? Isto é, o que acontece aí? Que essas palavras, elas só adquirem significado dentro de um contexto, tá? Como a gente viu aí, o pronome é ela. Ela, o que, essa. Se eu pegar esses pronomes soltos, né? Eles sozinhos, eles não passam uma significação. Eles precisam estar envolvidos dentro de um contexto, até porque é aquilo que a gente já vem comentando aqui. Ele retoma um nome. Então, ele precisa estar alinhado a um conjunto semântico, tá? Olhem só. Então, com exceção aí de alguns pronomes, né, como os interrogativos, os indefinidos, eles têm uma função de apontar para as pessoas o discurso ou estar relacionando elas, certo? Indicando aí uma função de tempo e de espaço dentro dessa construção textual, tá? Em virtude dessas características, elas vão apresentar aí uma forma específica, gente, tá? Para cada pessoa do discurso, para a primeira pessoa, para a segunda pessoa, certo? Vamos ao exemplo para ficar mais claro. Olha só. Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltado. Então, observem aí que nós temos dois pronomes dentro dessa oração, não é verdade? Eu tenho minha e eu tenho eu. Então, minha aí e eu são pronomes o quê? De primeira pessoa, tá? Quando eu tô trabalhando com pronomes de primeira pessoa, eu tô me referindo a quem? A pessoa que fala. Eu que estou falando aqui com vocês. Então, eu tenho que estar sempre prestando atenção nessa classificação dos pronomes dentro da forma escrita, para ficar coerente, tá certo? Na segunda aí, ó. Tua carteira estava vazia quando tu fostes assaltada? Então, o que acontece aí? O tua e o tu, eles estão fazendo referência a que pessoa do discurso? Aquele a quem se fala, não é verdade? Então, ele está fazendo referência à segunda pessoa do discurso. Ele está fazendo referência a tu, certo? Terceiro exemplo. A carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada. Então, nós temos que pronomes aí? Dela, não é isso? E ela. Dela e ela são pronomes que pertencem à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquele de quem se fala, a pessoa de quem eu estou falando, tá? Bom, então a gente viu aí também que em termos morfológicos, tá? O que acontece com os pronomes? Eles são palavras que estão o quê? Sendo variáveis, tá, gente? E o que seriam essas palavras variáveis, professora? Ela vai se adequar aí tanto à forma do gênero, tá? Feminino ou masculino, ou em número, tá? Singular ou plural, certo? Então, assim, espera-se o quê? Que a referência do pronome seja sempre coerente a termos de gênero e termos de número. Ele tem que estar fazendo concordância, tá? Com o objeto a que ele está se referindo, tá? Mesmo que esse esteja, por exemplo, oculto dentro da construção, mesmo que ele já esteja presente no enunciado. Ok, gente? Então, nesse primeiro encontro, tá? Nessa primeira aula de hoje, a gente vai se deter aí a alguns pronomes, tá? Específicos, que vão ser eles os pessoais, os possessivos e os demonstrativos, tá certo? Então, para iniciar aí os pronomes pessoais, a gente também já tinha dado uma discutida, mas eu quis retomar aqui para refrescar a mente de vocês, já que a gente passou um pouquinho de tempo distantes, tá?
Então, os pronomes pessoais do caso reto, lembram? Que são aqueles que substituem o substantivo e que indicam as pessoas do discurso, né? Que vão assumir aí uma função de sujeito dentro da minha oração, tá? E quem são esses pronomes, né? A gente tem aí eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Lembram? Pronome do caso reto. Exemplo, pessoal. Eu fui ao cinema. Ele gosta de futebol. Então, eu estou fazendo referência a quem? Os pronomes do caso reto, tá? Aqui, nesse primeiro exemplo, eu fui ao cinema, estou me referindo a quem? A eu, primeira pessoa do discurso. Ele gosta de futebol, terceira pessoa do discurso, né? A quem está se falando ao. De quem está se falando ao. Então, eu tenho aí os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Que eles podem ser tônicos ou átonos, tá? Quando eles são tônicos, o que acontece aí? Eles vêm precedidos de quem? De uma preposição, né? Que substitui um substantivo com função de objeto direto, ok? E quando eles são átonos, eles são precedidos de uma preposição e podem substituir o substantivo em função do objeto direto ou do objeto indireto, ok? Exemplo, Pedro gosta de mim. Então, aí, mim aí seria um pronome o quê? Oblíquo, não é isso? Eu encontrei-o na praia. Então, o aí também faz referência a quem? A ele, né? Lembram que a gente viu isso em sala? Refresquem aí a memória de vocês. Nós temos aí outros exemplos, né? Dos pronomes que são átonos. Quem são os pronomes átonos? Do caso oblíquo. Os átonos e os tônicos. Para os tônicos, tá? Os pronomes pessoais tônicos, eles vão ser aí, ó. Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós conosco, vós convosco, não é isso? Eles e elas. E os exemplos de pronomes pessoais oblíquos átonos. Aí eu tenho me, ti, ó, a, li, nos, vos, os, as e lis. Tá, gente? Ok, compreendido? Então, os pronomes pessoais eles vão ser divididos nesses dois grupinhos, tá? Os pronomes do caso reto, não esqueçam. Eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Os pronomes oblíquos, que eles vão ser divididinhos aí nos átonos, tá? E nos tônicos, os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, certo? E os pronomes oblíquos, átonos, mi, ti, ó, a, li, nos, vos, os, as e li, tá bom? Fechando aí esses pronomes, a gente passa para os pronomes de tratamento, tá? Ó, pronomes de tratamento são as formas mais cortês que a gente vai encontrar, né, dentro do discurso. Eles vão estar sempre fazendo referentes a pessoas que a gente se dirige ou às pessoas que nós estamos falando de uma forma cortês, né, de uma forma com mais respeito, né? Exemplo. Nós temos, Vossa Excelência estará presente na cerimônia de abertura. Então, olha como a gente já trabalha com alguém, né, que tenha um posto superior, que requer aí uma referência, né, a ela. Sua Eminência estará presente, conclave. Então, esse tipo de colocação aí de pronomes de tratamento, eles são pronomes mais corteses, que fazem referência a um cargo maior, um cargo de importância, ou uma função de importância, tá? Como também de respeito, né? E a gente tem, eu coloquei alguns exemplos de pronomes de tratamento, acompanha aí do lado. A gente tem você, né? Que a gente pode incluir o você aí dentro do nosso discurso, certo? Ele já é permitido, então a gente tem você, senhor, senhora, senhorita, vossa senhoria, vossa excelência, vossa eminência, vossa santidade, vossa referendíssima, vossa alteza, vossa majestade, vossa magnificência, vossa paternidade, vossa majestade imperial e vossa onipotência.
Então, todos esses aí são pronomes de tratamento. Claro que é importante que a gente entenda que dentro desses pronomes vai existir os cargos e as pessoas a quem eu vou poder estar me dirigindo para estar utilizando esses pronomes, tá? Tudo isso aí ele vai estar bem dividido e bem trabalhado lá no nosso material do módulo. O módulo de vocês tá bem organizadinho lá. Então, vocês voltem lá e deem uma olhada, deem uma rebuscada, uma revisada, tá certo? Os pronomes possessivos. Ora, possessivo já indica uma ideia de quê, pessoal? De posse, né? Elas têm uma ideia de posse, né? Ou seja, eu vou indicar aí no meu discurso que alguma coisa me pertence ou pertence ao outro, não é? Então, eu vou estar sempre, essa posse vai estar sempre relacionada com a pessoa do discurso aí, ok? Exemplos. Não sei onde pus minhas chaves. De quem são as chaves? Minhas. Então, quem é a pessoa do discurso? Eu. Certo? Tá dando para compreender? Você pode me emprestar a sua carteira, por favor? Quando eu falo sua, eu tô indicando o quê? Que a carteira é de quem? Dele, né? Então, esses pronomes aí de posse, eles vão estar sempre relacionados à pessoa do discurso. Então, cabe a nós, na hora da construção, na hora da leitura e da análise, estar sempre fazendo essa associação, ok? E aí, eu coloquei outros exemplos, né, de pronomes possessivos, que tem meu, minha, meus, minhas, teu, tuas, seus, suas, seus, suas, nossa, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas, seus e suas. Então, percebam que a construção de cada pronome desse faz referência às 3 pessoas do discurso, tá? Então, é importante se ligar nisso aí, ok? E os pronomes demonstrativos, né, gente? Nós temos aí, ó, que situam alguém, tá? Demonstrativo, ele tá demonstrando, ele vai situar o sujeito, né, a pessoa que está ouvindo ou lendo, sobre alguma coisa no tempo e no espaço daquele discurso, tá? Ou seja, ele vai estar indicando as pessoas, né, tanto a pessoa a quem se fala, tá? Com quem se fala e de quem se fala. Então, eu situo dentro de um contexto o tempo e o espaço. Para quem eu falo e com quem eu falo, de quem eu falo, ok? Esses pronomes, eles constroem-se aí com preposições em e de. Vamos ver no exemplo? De quem é aquela mochila? Olha só, de quem é aquela mochila? Então, ele é construído aí com as preposições de, tá? Veja esta reportagem. Esta tá demonstrando, tá apontando, tá situando que é uma reportagem, aquela reportagem, esta reportagem, certo? Exemplos de pronomes demonstrativos, pessoal. Aí eu tenho este, esta, estes, estas, isto, esse, esses, essas, isso, aquilo, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, tá? São pronomes demonstrativos. Exemplos de outras palavras que atuam como pronomes demonstrativos. Que atuam, tá? Cuidado. O, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, tal, tais, semelhante, semelhantes, tá? Então, essas palavrinhas, elas atuam como pronomes demonstrativos, mas os pronomes demonstrativos, de fato, tá nesse exemplo aí que eu dei para vocês, ok? Bom, então, vamos para uma questão? Vamos colocar em prática para ver como é que funciona isso? Ó, tem aí, tá? Umas questõezinhas para vocês. São 8 questões, tá, pessoal? Dessas 8 questões, eu vou responder com vocês. E a próxima, que é um exercício de fixação, é com vocês. Quero ver se vocês entenderam aí a aula. Vamos lá para o exercício?
Questão 1. Nós temos: complete com o pronome pessoal adequado as lacunas de cada uma dessas alternativas. A. Viriam nesta noite à nossa casa. Quem viria à nossa casa? Eles ou elas, né? Adequando aí de forma coerente. Estamos cheios de tanta bajulação. Quem está cheio de bajulação? Então, observe que o verbo aí, estamos, faz referência a quem? A nós, né? Então, nós estamos. Detalha os pormenores. Quem vai detalhar, né? Detalha tu os pormenores. Entregaremos os documentos a quem? A eles ou a elas, certo? Outro 2, FUVEST. Assinala a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente, tá? Então, lembrando que ele vai estar sempre concordando aí com quem? Gênero e grau, não é isso? Número. Nós temos... Este é um problema para mim resolver. Lembra que a gente viu em sala de aula, me conjuga verbo. A gente já descarta isso aí, tá? Entre eu e tu não há mais nada, né? Não pode também fazer referência aí, ó. A questão deve ser resolvida por eu e você. Não. No final aí seria quem? Então, a gente já descarta essa questão. Para mim, viajar de avião é um suplício. Observe que nessa oração aí, o emprego do mim está correto porque ele vem precedido de quem? De vírgula, tá? Então, a resposta que se adequaria aí de forma coerente seria a letra D, tá? A E a gente descarta porque ela, quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Me aí também não está conjugado da forma coerente, tá certo? 3. Uma questão aí do IBGE. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso uso culto da língua. Aí eu tenho, de cara, quando a gente vai analisar a primeira alternativa, a gente já vê aí que ela está utilizada aí, ela condiz com o uso culto da língua, né? Ó, ele entregou um texto para mim corrigir, né? Então, será que essa linguagem aí, essa oração, ela está empregada de forma coerente ao uso da língua culta? Ele entregou um texto para me corrigir. Lembra que eu falei para vocês? Me índio não conjugar verbo? Então, de cara, eu já percebo que eu já mato logo, né? Mim não conjugar verbo. Então, a alternativa que seria errada aí seria a letra A, tá, pessoal? 4. Assinale a alternativa abaixo que não apresenta correta colocação dos pronomes oblíquos átonos de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então, aqui ele não quer, ele quer a alternativa incorreta, tá? Que ele não se adequa à norma culta. Então, quando a gente vai analisar aí, a primeira que a gente se pega vai ser quem? A letra C. Eu vi a menina que apaixonou-se por mim na juventude. Olha só. Né? Então, incoerente aí essa letra C, a gente já mata ela também, nem precisa analisar as outras, tá certo? 5. Assinale a opção em que a colocação dos pronomes, tá? Átonos está incorreta. Então, aí eu tô pedindo o quê? A opção incorreta de acordo com os pronomes, tá certo? Então, quando a gente vai analisando as orações, a gente já vai vendo que, de cara, eu já percebo que a colocação do pronome aí, que tá incoerente, vai ser quem? A letra C. Por quê? Vamos analisar ela. Não considero-me uma pessoa de sorte. Me considero uma pessoa que trabalha para sustentar e esforçar-se para se colocar bem na vida. Eita, que tanta colocação pronominal.
Então, a gente percebe aí um exagero de colocações dentro dessa oração e de forma incoerente. Então, a gente já mata essa questão C, tá certo? 6. A 6, pessoal, diz o seguinte: quais são as frases que têm o pronome oblíquo mal empregado? Então, ele também quer que vocês identifiquem o erro, tá? Então, vamos lá. Aí, a gente já vai matando aqui a primeira, né? Ninguém falou-me jamais dessa maneira. Então, o correto seria o que aí? Palavra negativa, o pronome ele vem antes do verbo, tá certo? Então, a gente já mata aí essa primeira questão. Aí, a gente vai analisar lá a letrinha, o número 4. As partes que perderam-se, né? Então, esse se aí, ele deveria estar antes do verbo também, porque a gente tem um pronome relativo, tá? Então, a gente já mata aí também. A gente vai para 6, que nos diz: me empreste o livro. Quando a gente começa a oração com um verbo, consequentemente o pronome vem depois desse verbo. Então, o correto seria: empreste-me o livro, certo? 7. Também, por que permite-se-iam esses absurdos? Totalmente errado aí esse pronome aí com mesóclise, né? A colocação dele está incoerente, tá certo, gente? Então, a gente já mata aí quem? A letra A. Então, aqui condiz com a alternativa, vai ser a letra A, tá? 7. Assinalem com V a colocação verdadeira e com F a colocação falsa dos pronomes oblíquos átonos nos períodos abaixo. Então, as alternativas que vão se encaixando aí. Ele tem dado-se muito bem com esse novo nosso clima. Então, de cara aí a gente já percebe, né, que esse se era para vir antes do verbo. Então, a gente já vê que é uma falsa. Talvez a luz continua e ofuscante tenha me afetado a visão. Correto, tá, pessoal? Ninguém retira-se antes do encerramento do conclave, né? Nós temos aí uma alternativa que está utilizando a colocação pronominal de forma incorreta. Então, essa vai ser falsa. Tudo me parecia bem até que me alertaram do perigo que corria. Correto. Em se tratando de artes, preferimos sempre a divina música. Correto também. Disse-ia que fatos dessa natureza não mais ocorreriam. Correto também. Então, a alternativa que se encaixa aí vai ser a letra C, F, V, F, V, V, V. Beleza? Última questão. Nós temos o pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado, a forma coerente, a forma corretinha dele aí. Vai ser onde? Letra A. Certos pormenores não te interessam. O ti aí, tá? Então, essa aí é a correção desse exercício que eu tô fazendo com vocês. O próximo exercício aí é para vocês responderem durante a aula, tá certo? E ir tirando as dúvidas, ok, pessoal? Então, qualquer coisa que vocês tenham aí, professora, eu não entendi, corre lá pro WhatsApp que eu tô lá tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima aula, tá? Tchau!